Vamos lá, então. Tem muita coisa para falar hoje e não quero perder tempo com isso, né? Quero já que a gente tenha e já possa falar e conversar um pouco a respeito da série. O Rafa estava falando hoje nos comentários do grupo, né? Que foi uma adaptação, uma das melhores, com certeza de jogo. Eu acredito que é a melhor, né? Das que eu assisti até então, de live action de jogos e videogame, é a melhor. Até porque as últimas adaptações que eu me lembro, né? Foi o Resident Evil, que foi algo sofrível demais, né? Muito triste até. Eu fiquei até triste, assim, porque eu gosto do jogo. Eu acho que ele tem um potencial, né? Dessa mistura de ficção científica, tramas governamentais e tudo mais, com a questão do apocalipse zumbi, mas literalmente não consegui assistir mais do que um episódio da série, não deu, da adaptação, foi muito ruim, né? Assim, não dá. Outro filme que eu me lembro que vem de jogo é o Assassin's Creed, né? Que é a minha franquia predileta de jogos, né? Então, assim, não foi de toda ruim, mas também não foi lá grandes coisas. Então, agora essa, ela tem um fanservice muito bom. A gente viu cenas coreografadas de maneira idêntica às cenas que aparecem no jogo. Então, isso conta bastante, né? Para o pessoal que gosta da franquia dos jogos, né? Nós temos hoje 2 jogos, o parte 1 e parte 2. Então, nós temos esses jogos. E a adaptação ficou perfeita, né? Assim, tem algumas coisas que diferem, mas eu acho que ela vai de maneira especial nos flashbacks. Eu acho que ela vai preencher muita coisa que o jogo não responde. Então, por não ter essa necessidade de se atentar à experiência do jogador, né? Nós não estamos no controle dos personagens. Então, por não ter essa necessidade, então acredito que nós vamos ver muita coisa do passado dos personagens que os jogos não mostram, né? Então, nós temos essa possibilidade aí de encontrar isso num futuro próximo, né? Então, a primeira questão aqui é que já é algo assim muito raro da gente ver, né? A gente que acompanha esses eventos basicamente toda semana, a gente dá uma passadinha nos indicadores, né? Nos índices aqui do Rotten Tomatoes ou também outros, né? Que a gente tem também para dar uma olhada. E essa aqui, ela, assim, para live action, ela bateu o recorde, né? 99% para um live action é a primeira vez que acontece. A gente já teve alguns. Então, 99% da crítica e 96% da galera. É muita coisa. Então, a série The Last of Us bate recorde no Rotten Tomatoes para uma adaptação, né? Nós temos alguns animes que já conseguiram 100%, né? Animações também já alcançaram a marca de 100%, né? Então, ponto para The Last of Us. Primeira questão aqui. Dentro da HBO Max, que foi a plataforma que gerou a série e que para mim é a melhor de todas, né? Eu acho que a Apple TV ela está produzindo séries muito boas, num nível que pode vir a bater de frente aí com a HBO, mas não tem apelo popular, né? O pessoal não conhece as séries da Apple TV. A gente já falou de Ruptura aqui, tem outras séries muito boas também, mas é complicado, porque ninguém assiste essas séries, embora elas sejam muito boas, né? Então, a série, ela foi a segunda maior estreia da HBO em 12 anos, né? Ela ela ultrapassou The Boardwalk Empire, né? Que foi uma série que já encerrou há bastante tempo e
e ela superou, né? 4,7 milhões de pessoas assistiram à estreia, e ela está perdendo ainda para The House of Dragon, né? A Casa do Dragão, que é um spin-off de Game of Thrones, onde os dois protagonistas da série estavam, né? Tanto o Pascal como a Bella Ramsey fizeram assim a grande estreia deles, assim, né? Onde eles ganharam bastante destaque, embora já tivessem outros papéis anteriores. Eles ganharam uma notoriedade muito grande. Dali a carreira do Pascal ela explodiu, né? Então ele então vem dessa série Game of Thrones, e assim, aí não chegou nem perto de passar pela estreia ali da Casa do Dragão, né, que teve quase 10 milhões de espectadores simultâneos. Então, além de ser a segunda, mas é menos da metade dos espectadores ali, dos telespectadores da estreia da Casa do Dragão. Só para a gente poder fazer os parâmetros ali, né, de maneira tranquila. Pois é, então, a Apple TV tem esses problemas, ela não é algo que é popularizado, né, as pessoas não conhecem, mas tem muita coisa boa lá. Eu não consigo assistir tudo porque não dá, mas ela é muito bem produzida. Dá para ver que foi investido muito dinheiro na produção das séries, pelo tipo de lente que usam, pela fotografia, pelo roteiro e tal, pelos atores mesmo que são colocados nas séries, mas ela não tem um apelo, então assim acaba ficando prejudicado. Falando sobre o jogo, né? Então, por que deu tanto frisson? Talvez você não conheça os jogos, né? Não é obrigado a conhecer. Muita gente que nos acompanha aqui está se inteirando desse universo da cultura pop a partir aqui das lives, dos livros, dos textos, né? Lembrando que o jogo está lá no 40 Dias no Mundo dos Games. The Last of Us está no 40 Dias no Mundo dos Games. Já escrevemos sobre o jogo em 2020, já há 2 anos atrás, né? Então já colocamos a temática, o eixo central do roteiro do jogo dentro do nosso devocional do 40 Dias no Mundo dos Games. Para entender por que a série está fazendo tanto sucesso, a gente tem que passar pelos prêmios, né, que a franquia recebeu. Né? Então, nós temos mais de 200 prêmios, né, de melhor jogo do ano, né, para a parte 1, que foi lançado em 2014. O pessoal curtiu a gameplay ontem, né? A gente vai fazer mais. Eu me comprometo a gente zerar juntos aí a parte 1, pelo menos, né? Que eu acho que a primeira temporada da série vai contar a história do primeiro jogo, talvez aí a segunda do segundo jogo, né? Tem previsão aí de lançamento da terceira parte do jogo, então eu acho que vai meio que acompanhando aí a sequência, né? A parte 2, que foi lançada agora, em 2020, faz pouco tempo que foi lançada a segunda parte, o primeiro jogo de 2014, né? Você tem um DLC também da primeira parte, a gente vai jogar o DLC também. A parte 2, que é o jogo mais recente da franquia, ganhou mais de 300 jogos do ano. Né? Então é algo assim surreal. Somados os dois, parte 1 e parte 2, a franquia, no caso, né, é a franquia que mais ganhou prêmios, né, de todos os tempos. O jogo, que estava com a parte 2, foi superado recentemente por The Elden Ring, né, que acabou superando em 2 prêmios de melhor jogo do ano agora, em 2022. Então, perdeu o posto de jogo mais premiado para Elden Ring, né, mas, enquanto franquia, continua sendo a franquia mais premiada aí da história dos games, certo? Então, só para entender um pouco do porquê que está todo mundo falando dessa série, porque que desde que anunciaram que ia sair um live action, tá falando a respeito disso, né? Nós estivemos lá na CCXP com o elenco, estava lá, né?
A Meire e o Eric estavam na grade ali, acompanharam de pertinho os atores, e o Pedro Pascal esteve no painel de Mandaloriano e também The Last of Us, olha só, né? Você numa mesma CCXP participa de dois concorridíssimos painéis, né? Para ver como o cara tá em alta, né? Então, para entender um pouco o porquê desse frisson todo. Quando estreou o episódio nesse último domingo, aí você teve todo mundo falando a respeito da série, mas ela tem uma razão de ser, né? O jogo é muito bem feito, a Naughty Dog, que é a produtora do jogo, ela tem como tradição, né, elaborar boas histórias, conteúdos, histórias densas, que envolve o jogador não apenas na questão do jogo, mas com a história, né? Então, ela tem esse frisson, né? O Marcos está lembrando muito bem aqui que o jogo foi feito com o PS3, né? A gente está jogando no PS4, na gameplay, a versão remasterizada do jogo, né? Então a gente jogou ontem ali 2 horas, a gente vai continuar jogando até zerar aí o The Last of Us, vamos continuando sempre, a gente para com vocês, desliga para dar continuidade depois. Até caíram os servidores ali da rede de streaming, tamanho o número de acessos simultâneos que teve a franquia, né? No PC já tem remaster do remaster, né? Legal. Não, é que o jogo é muito bom, né? A gente tá jogando junto, dá pra ver. Tudo bem que daí o Joshua fica pedindo pra ter 200 comentários, depois ele pede pra usar a hashtag batata, e aí fica cantando. Então... Não é aquele jogo imersivo, né? Que a gente consegue prestar muita atenção, né, no que está acontecendo, mas enfim, dá para quebrar um galho, né? Bom, então aqui, né, os dois jogos, parte 1 e parte 2, é a franquia mais premiada de todos os tempos, tá? Então isso não é pouca coisa dentro do universo dos games, tá? Tá. Então, a primeira parte, só para dar uma introdução para vocês aqui, para a gente poder, assim, né, conversar um pouquinho sobre por que tamanho frisson a respeito de um live action de jogos de videogame. Então, fiz um pano de fundo rápido aqui sobre as premiações para você entender que o jogo ele é multipremiado e isso traz como consequência ter um carinho muito grande dos fãs, né? O pessoal gosta muito do jogo. Então, quando se anunciou que ia ter um live action, na verdade eu imaginava que seria só questão de tempo mesmo. Tem alguns jogos que as histórias são tão boas que elas merecem sair da mídia onde elas estão e partir para outras mídias, né? Então, essa é a primeira parte aqui, né? Se fôssemos uma questão de corte, esse seria o primeiro corte da nossa live aqui. O Rafa vai se preparando aí, já vai pensando, tá? Então, a galera voltou a jogar, né? A gente até teve muita visualização ontem na live por causa do jogo. O pessoal tá procurando gameplays de The Last of Us, né? Para poder entender aí a mecânica dinâmica, o que é o roteiro, a história, para tentar entender. E se a gente pensar bem, o primeiro jogo é de 2014, já vai completar uma década daqui a pouco, né? Ano que vem completa 10 anos de lançamento do primeiro jogo. Então, um jogo que já tem 10 anos e continua sendo muito jogado, sem ter o apelo multiplayer, né? Que é o que faz o jogo continuar, né? Uma geração, alguém para de jogar, mas entra um monte de gente nova para jogar e está sempre renovando os jogadores, né? Um Fortnite da vida, um Apex, um League of Legends e tal. Esse é um jogo de história, e você vê que 10 anos depois a história continua tão viva a ponto de se transformar em série, mostra que realmente é um produto diferenciado, né?